Alô, sexto ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui de Geografia, para começar um assunto novo, a nova trilha, nova unidade, a gente já está na segunda unidade. Esse é o segundo assunto da segunda unidade, certo? Chamado Águas Oceânicas, Mares, Rios e Lagos, certo? Essa daqui, gente, é a primeira página da trilha 6 que vocês vão começar a estudar comigo a partir de hoje, certo? E a primeira atividade que vocês vão fazer vai estar relacionada com o ponto de encontro 1 e 2, tá bom? No final do vídeo, eu vou passar para vocês qual a atividade que vocês vão fazer. Então, preste atenção na explicação e preste atenção na atividade que eu vou passar. Bom, primeiro, gente, vou começar a explicação aqui sobre o assunto. Águas oceânicas, mares, rios e lagos, certo? Primeiro ponto, gente, a gente vai olhar aqui para essa foto do nosso planeta, certo? Vocês podem perceber que a cor predominante do nosso planeta é a cor azul, certo? E esse azul nada mais é do que a cor da água. Na verdade, a cor que é a água refletindo a luz do sol, a luz do céu, que é azul, emitida para cá. Então, é uma questão de física, mas enfim, vocês vão estudar isso mais para frente. O que importa para a gente é que a grande cor predominante do nosso planeta é a cor azul, que é a cor da água, aqui no nosso planeta. Então vocês percebem aqui, grande parte do planeta é azul. Você tem uma parte aqui que é branca, certo? Essa parte branca aqui são as nuvens que formam a nossa atmosfera, que em última instância também é água, certo? É água em formato gasoso. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de ciclo da água, certo? As nuvens elas são água em formato gasoso que depois vão chover, né? Vão precipitar em algum outro local. Então também é água, certo? Você está vendo de azul e branco aqui, tudo é água. Só que você está vendo aqui que não é água, é essa parte aqui de marrom. Tá vendo? Essas coisas aqui marrons que são os continentes, a terra firme, onde a gente vive. Certo? Então você percebe que nessa foto do planeta, grande parte do nosso território é formado por água e apenas uma pequena parte dele é formado por terra firme. Tá certo? E essa parte, esse conjunto das partes líquidas que cobrem parcialmente a superfície da Terra, é chamada de hidrosfera. É isso que nós vamos estudar aqui nesse conteúdo, certo? Conjunto das partes líquidas que cobrem parcialmente a superfície da Terra. Quais são essas partes líquidas, professor? Vamos lá. As águas oceânicas, os mares, os rios e os lagos. Essas são as formas mais predominantes nas quais a água ela se apresenta, ela aparece no nosso planeta e que ela influencia a nossa vida. Você tem aí também a chuva, a neve, mas aí são questões meteorológicas que a gente vai estudar quando falarmos aqui de ciclo da água, tá certo? Além disso, né, isso daqui que eu vou falar hoje, hidrosfera, que eu vou falar com vocês nesse vídeo, a gente vai falar, a gente vai falar também da importância da água para a vida na Terra, o ciclo da água, como eu já falei, como é que a chuva se forma e a questão da poluição da água e da falta de água no mundo, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão, gente, a gente vai falar sobre águas oceânicas. O que são as águas oceânicas, né? São imensas massas de água salgada, certo? Não é água potável, não é água doce, não é o que a gente pode beber, que ocupam 3/4 do planeta, ou seja, toda aquela parte azul que a gente viu na foto do nosso planeta, a gente está vendo predominantemente os oceanos, a gente não está vendo os rios, a gente não está vendo os lagos, a gente está vendo um pouquinho dos mares, né? A gente vê o mar Mediterrâneo, vê outros mares por aqui. Mas a gente está vendo predominantemente os oceanos, porque aqui ó, vocês estão vendo o tamanho que os oceanos têm no nosso planeta. As águas oceânicas elas se movimentam em correntes marítimas, certo? Elas não ficam paradas, elas estão sempre se movimentando, até porque todo o planeta está se movimentando, né? Lembra lá da quarta série, terceira série, do movimento de rotação e translação. Então, a rotação do planeta também está mexendo as águas, certo? É pensar no seguinte, tem uma bacia de água, se você mexe ela para lá e para cá, a água também vai se mexer, certo? Mesma coisa, só que no planeta inteiro. O planeta inteiro está se mexendo, então a água ela também se mexe. Além de terem outros fenômenos que influenciam nesse movimento das correntes marítimas. Tá bom? E o planeta ele tem 5 grandes oceanos,
certo? A gente geralmente estuda 3, mas hoje a gente vai perceber que tem mais dois oceanos congelados também, 3 oceanos quentes e 2 oceanos congelados, certo? Vamos falar primeiro dos 3 oceanos quentes. O Oceano Atlântico, que é esse oceano daqui, que é um oceano, apesar de não ser o maior em tamanho, é o mais importante em relações econômicas, porque como grande parte dos produtos que a gente consome são importados, e a gente vive num mundo globalizado, né? A maioria deles transita por esse Oceano Atlântico aqui, certo? Transita de barco por esse oceano para chegar aqui no Brasil. E também tudo que o Brasil exporta, ele vai ser exportado de navio a partir do Oceano Atlântico, ou indo para a Europa, ou indo para a África, ou indo para os Estados Unidos, América do Norte, América Central, ou então ó, contornando aqui o sul da África, Oceano Índico, e alcançando a Ásia, certo? Então, o Oceano Atlântico ele tem uma importância econômica para a humanidade muito grande, porque grande parte da riqueza, das mercadorias, dos produtos que a gente utiliza são transportados e comercializados aqui por esse oceano, tá certo? Bom, o Oceano Atlântico não é o maior oceano, porque o maior dos oceanos é o Oceano Pacífico. Olha só o tamanho dele aqui, e ele não acaba aqui, certo? Ele vai até esse outro lado de cá. Isso não é um erro, gente. A gente tem 2 oceanos pacíficos aqui escritos no mapa. Por quê? Porque isso daqui, só abrindo parênteses, isso daqui é um planisfério. O que é um planisfério? É você pegar o planeta, que é redondo, como a gente viu lá na primeira foto, e abrir ele para que a gente possa visualizá-lo todo de uma vez só. Certo? Porque o problema dele ser redondo é esse, né? A gente só consegue ver um lado e aí depois tem que ficar virando para o outro. Então, para que a gente conseguir ver tudo de uma vez, os cartógrafos, as pessoas que fazem os mapas, eles abrem o planeta para que a gente possa percebê-lo todo de uma vez só. Por isso que esse mapa aqui é chamado de planisfério. E o que a gente vê aqui é o outro lado da esfera. Por isso que a gente vê o Oceano Pacífico ele se repetir desse lado. E aí você percebe o quanto o Oceano Pacífico ele é grande, ele entra em contato com a América e com a Ásia e com a Oceania, certo? Com 3 continentes diferentes. O Oceano Índico, por sua vez, ele é o menorzinho dos oceanos. Olha só o tamanho dele, é só essa bacia daqui, certo? Mas ele também tem sua importância por conectar essas 3 regiões aqui do planeta comercialmente. Bom, esses são os oceanos quentes, os oceanos que não são congelados. Os outros 2 oceanos são os oceanos congelados, né? O Oceano Glacial Ártico, aqui em cima, e o Oceano Antártico, aqui embaixo. O Glacial Ártico, no Polo Norte, ele fica boa parte do ano congelado, literalmente, mas ele tem uma época que ele pode ser navegável também. E o Oceano Antártico, ele também fica congelado uma parte do ano, e essa parte do ano ela vem diminuindo a cada vez mais por conta do aquecimento global, né? Infelizmente. E ele é muito importante também porque ele garante o acesso via mar para a Antártida, para o Polo Sul, que é um espaço de pesquisa de todos os países do mundo. Certo? Então você tem esse grande trânsito aí de cientistas e de materiais científicos para o Polo Sul. Certo? Essas são as águas oceânicas. Agora vamos falar um pouco dos mares. Certo? O que é um mar, gente? É uma porção do oceano que adentra o continente, que adentra e é influenciado pelo continente, certo? Vamos voltar ali para o nosso outro mapa. A gente tem aqui o Oceano Atlântico, certo? E aqui vocês estão vendo bem pequenininho aqui essa entradinha, que acaba colocando água aqui para dentro, certo? Isso daqui, gente, é o que a gente chama de um mar. Por quê? É uma parte da água, de água, que é influenciada diretamente pelo continente, certo? Isso daqui é um mar. Isso daqui também é um mar, perdão. Isso daqui, esse daqui também são mares. Esse daqui, inclusive, é o mar Cáspio, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, a principal função dos mares qual é, gente? A principal função dos mares é transporte. Por quê? Como ele está ligado com o continente, ele ajuda, ele permite que pessoas possam transitar entre pessoas e mercadorias, né? Possam transitar entre os continentes que são fronteiras desse mar, certo? E aí você tem
você tem três tipos de mares. Os mares interiores marcam uma pequena abertura para o oceano. Um exemplo aqui é o mar Mediterrâneo. Os mares abertos, mares com relação direta com o oceano. O mar das Antilhas, o mar do Caribe, ele é um desses mares porque você tem várias ilhas aqui. E aí você tem esses mares, esse marzinho aqui, que é influenciado por essas ilhas, mas ele está diretamente ligado com o oceano. E os mares fechados, mares sem nenhuma conexão com os oceanos. Como, por exemplo, aqui, ó, esse pequenininho aqui que é chamado de Mar Cáspio, certo? Pronto. Terminados os mares, vamos falar de um que é extremamente importante para a nossa vida, que são os rios, certo? Os rios eles são fundamentais para a humanidade porque eles são a grande fonte de água potável de todas as pessoas. Ou seja, gente, essa aguinha aí que você toma quando você abre a torneira, que você enche seu filtro, que você bebe do galão de água e tudo mais, ela é uma água que veio de algum rio, foi tratada e aí foi trazida para que você pudesse beber, certo? Então, por isso que os rios eles são muito importantes. Mas o que é um rio, professor? O que é um rio? Um rio simplesmente é um curso de água doce que flui por gravidade em direção ao oceano. Um curso de água doce. Aqui a gente fala água doce, mas água doce trata, né? Porque não tem açúcar na água. É um curso de água potável, certo? Então, o que acontece? E aí, muito importante a gente analisar isso daqui. Ele flui por gravidade em direção ao oceano, ou seja, os rios eles surgem, eles nascem, olha a nascente do rio aqui. Eles nascem em regiões de montanha, regiões elevadas, onde você tem um acúmulo de água. E aí, o que acontece quando você pega uma água e joga por uma ladeira, joga por uma escada? A água corre, certo? Porque a gravidade age nessa água. E é isso que faz o rio correr. O rio ele vai correndo aqui, ele vai erodindo o solo, certo? E esse erosão do solo, ele vai criando o curso do rio. É por isso que quando você entra no rio, gente, o rio ele tem uma corrente, porque o rio ele já está sendo levado pela gravidade desde lá da montanha que ele nasceu. E ele só vai parar quando ele se encontrar com o oceano, tá certo? Muito importante isso daqui. Além de chuvas, gente, o que cria os rios também é o degelo da neve né, e outros fenômenos que implicam em acúmulo de água em regiões elevadas, regiões de montanha, certo? Então a tendência do rio é sempre ir da área mais alta para a área mais baixa, para a área do nível do mar. Como eu falei, ele é fundamental para a humanidade, por ele ser a principal fonte de água potável de todo o planeta. Então assim, gente, apesar de nós vivermos um planeta que é formado 3/4 dele por água, nem toda água é potável, nem toda água é boa de beber, certo? Apenas as águas dos rios é que são utilizadas para beber. Se eu não me engano, os rios eles formam menos de 20% de toda a água do planeta, ou seja, a pequena parte das águas do planeta são águas de rios e as águas que nós podemos utilizar para tratar e para beber. E ainda assim, essa pequena parte, gente, ela é extremamente ameaçada pela poluição. Infelizmente, os rios eles são locais de despejo, de esgoto e de lixo por parte de várias cidades ou por parte de pessoas individualmente. Ou então também por parte de grandes indústrias. Elas jogam seus rejeitos nos rios. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso é o Rio Tietê, lá em São Paulo. O Rio Tietê já é famoso, né, porque ele é extremamente sujo, extremamente poluído, né? E ele é um rio que sofreu com isso. Tanto o crescimento da cidade de São Paulo fez com que a cidade jogasse o esgoto dela naquele rio, como também o crescimento da atividade econômica, das indústrias. Fez com que as indústrias jogassem a poluição dela naquele rio, e o rio se encontra naquele estado que ele está hoje, infelizmente, certo? Então, assim, é uma parte preocupante da oferta de água no planeta, porque é a oferta de água potável que nós temos e ela ainda está sendo constantemente ameaçada, certo? E por fim, isso mesmo, por fim, vamos falar aqui dos lagos. O que é um lago, gente? É uma depressão natural que acumula grande quantidade de água. O que é depressão, professor? É ficar triste? É aquela coisa que aquela doença que as pessoas têm?
Não, gente, quando a gente fala de depressão aqui no relevo, a gente está falando aqui de entre aspas, né, um buracão na Terra. Vocês vão ver bem aqui como é que é isso, ó. Perceba, tem terra aqui, ó, montanha, tá vendo? E por alguma razão, por erosão, por explosão vulcânica, enfim, por alguma razão natural, você tem um buracão aqui entre essas partes elevadas de terra. Esse buracão aqui, o nome técnico disso na geografia no relevo é chamado de depressão, certo? E um lago é quando essa depressão ela acumula uma grande quantidade de água, seja por conta de chuva, seja por conta de derretimento de geleira, seja porque ele está em contato com mares antigos e aí a formação geológica acabou fechando o território, enfim. O que ocorre um lago é exatamente isso daqui, ó. Uma parte de água cercada por terra, certo? E os lagos eles podem ser de água salgada ou de água doce potável. Então, isso também pode ser fonte de água para a gente consumir e também espaço de transporte local, né? Porque os lagos eles não são tão grandes quanto os mares. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte do nosso conteúdo. E para essa aula, o que eu quero que vocês façam de tarefa para a próxima aula, na verdade, que vocês leiam aqui ó, o ponto 1 da trilha 6, ponto de encontro, o item 2, botando o pé na estrada, não precisa ir, perdão, e façam essa atividade daqui, ó. Você já ouviu falar sobre a preservação e reutilização das águas? Precisamos da água para sobreviver e ela deve ser bem tratada para que não nos traga doenças que comprometam a nossa saúde. Como é utilizada a água em sua casa? Qual a melhor água para bebermos? Em sua casa há fornecimento de água? Então, escrevam sobre isso. Tentem refletir um pouco sobre o que a gente falou aqui na nossa aula também, certo? Eu vou estar no Zap sempre aí para tirar dúvidas, para trocar ideia com vocês. Um abraço a todos e até mais.